Você já percebeu como, em certos momentos da vida, parece que tudo ao nosso redor se desfaz e nos encontramos sozinhos? Amigos se distanciam, planos falham, e até mesmo aquelas pessoas em quem confiávamos parecem estar ausentes. Para muitos, isso pode parecer um sinal de abandono ou rejeição. Mas e se, na verdade, fosse o contrário? E se esse período de solidão fosse uma ferramenta poderosa que Deus usa para nos fortalecer e preparar para algo maior? A história nos mostra que, ao longo dos séculos, grandes homens e mulheres de fé passaram por momentos de profunda separação antes de serem usados de maneira extraordinária por Deus. Esse isolamento não é castigo, mas um caminho para renovação e vitória. Neste vídeo, vamos explorar como Deus usa a solidão como parte do seu plano para nos proteger e nos fortalecer, moldando-nos para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Cada etapa que você enfrenta na solidão tem um propósito, e o último ensinamento que vamos compartilhar é sem dúvida o mais importante, algo que pode transformar completamente a maneira como você vê os desafios e momentos de separação em sua própria vida. Fique até o final e descubra como Deus está agindo em seu isolamento, preparando você para algo muito maior. Número 1. O propósito da solitude no plano de Deus. Você já se sentiu cercado por pessoas, mas ao mesmo tempo profundamente sozinho? Como se, em meio a todas as vozes, nenhuma realmente alcançasse o seu coração. Essa sensação de isolamento que muitos evitam pode ser o momento exato em que Deus está trabalhando de maneira mais profunda em sua vida. No meio do barulho do mundo, é fácil não ouvir a voz de Deus, mas quando Ele nos chama para a solitude, há um propósito maior envolvido. Não é abandono, mas sim um convite para que você encontre algo que só pode ser revelado no silêncio. Pense por um momento na figura de Jesus. Ele não precisava de aprovação humana, não buscava o reconhecimento dos homens, mas constantemente se retirava para orar e estar a sós com o Pai. A Bíblia nos conta que antes de iniciar seu ministério, Jesus passou 40 dias no deserto, sozinho, enfrentando tentações e desafios, mas também se fortalecendo para o que viria a seguir. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, vemos que esse tempo de solitude foi essencial para prepará-lo para as provações que enfrentaria no decorrer de sua jornada. Ali, no deserto, a ausência de pessoas não era um castigo, mas uma preparação. Deus o estava fortalecendo de uma forma que só poderia acontecer na solidão. A solitude, para muitos de nós, parece ser um peso, uma espécie de vazio que deve ser evitado. No entanto, na lógica divina, a solidão não é ausência, mas presença. É nesse espaço que Deus se revela de maneira mais clara, quando todas as distrações são removidas. Assim como uma planta precisa de um espaço adequado para crescer e florescer, nossa fé precisa de momentos de retiro, de afastamento das pressões do cotidiano. Deus, como o jardineiro cuidadoso, sabe que o crescimento mais profundo acontece longe da multidão. Imagine uma árvore que, ao ser plantada em um jardim lotado de outras plantas, tem suas raízes comprimidas, sem espaço para crescer e absorver nutrientes. Agora, pense em outra árvore que, colocada em um campo aberto sem concorrência, tem o solo todo para si. Suas raízes se espalham, absorvem água e luz sem restrições, tornando-se fortes e profundas. Essa árvore, mesmo em uma tempestade, não será arrancada facilmente. Assim é com a nossa vida espiritual. Deus nos separa, nos retira do ambiente saturado para que possamos estender nossas raízes na fé, sem as distrações e barreiras que o mundo constantemente nos oferece. Muitas vezes, o que parece ser uma fase de afastamento é, na verdade, uma fase de cura. Nos tempos em que estamos sozinhos, Deus está moldando nosso caráter, confrontando nossas inseguranças, fortalecendo nossa fé. Foi assim com muitos servos de Deus ao longo da história bíblica. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. 40 anos sem grandes feitos, sem a glória de um líder,
mas esse foi o tempo em que Deus trabalhou profundamente em seu coração. Em Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 10, vemos que Deus escolheu encontrá-lo no deserto, longe de qualquer distração, para dar início ao grande plano de libertação de seu povo. O deserto, que para muitos é sinônimo de vazio e abandono, para Moisés foi o lugar onde ele encontrou a verdadeira direção divina. A solidão, vista de forma espiritual, é uma oportunidade. É um convite de Deus para que você pare, respire e se alinhe novamente com os propósitos dele. Quando Deus nos separa, ele nos oferece o presente da introspecção, um momento para olharmos para dentro de nós mesmos e perguntarmos: o que realmente importa? No mundo de hoje, repleto de distrações e correria, esses momentos são raros e preciosos. Deus não desperdiça a solitude. Ele usa esse tempo para nos moldar de formas que a companhia de outros não permitiria. Quando tudo ao nosso redor é silenciado, podemos ouvir com mais clareza a voz de Deus. É nesse silêncio que Ele fala ao nosso coração, nos direcionando, nos confortando, nos desafiando a confiar ainda mais em Sua soberania. Muitas vezes, o isolamento não é sinal de rejeição, mas de proteção. Deus, ao nos retirar de certas situações ou pessoas, está nos protegendo de algo que não podemos ver no momento. Ele nos afasta de influências que podem nos desviar do propósito que Ele preparou para nós. A solitude, então, não deve ser temida, mas abraçada como uma oportunidade divina. Não é um período de inatividade, mas de transformação. É o lugar onde Deus sussurra segredos profundos ao nosso coração, nos preparando para o que está por vir. Assim como Jesus saiu do deserto fortalecido e pronto para cumprir sua missão, também nós, após tempos de solitude, saímos mais fortes, mais sábios e mais próximos de Deus. A próxima vez que você se sentir sozinho, lembre-se: Deus pode estar usando esse tempo para te preparar, te fortalecer e te alinhar com o propósito que Ele tem para a sua vida. No silêncio, na ausência das multidões, Ele está presente, trabalhando por você e em você. Número 2. A importância do deserto na jornada de fé. A vida, em sua essência, é repleta de momentos em que nos encontramos em nossos próprios desertos. Esses desertos podem surgir como perdas, períodos de incerteza, desafios financeiros ou relacionais, ou até mesmo a sensação de que Deus está distante. O deserto, na Bíblia, é mais do que apenas um local físico. Ele simboliza um tempo de purificação, dependência e crescimento espiritual. Mas o que muitos de nós falhamos em perceber é que o deserto é parte essencial da jornada de fé. Não é um acidente, mas um cenário cuidadosamente planejado por Deus para nos moldar. Quando Moisés fugiu para o deserto após cometer um erro grave no Egito, ele não sabia que passaria 40 anos em uma terra árida. 40 anos longe do conforto do palácio, longe da vida que ele conhecia. Mas foi exatamente nesse deserto que Deus começou a preparar Moisés para um propósito muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Em Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 10, vemos como, depois de 4 décadas, Deus aparece a Moisés em uma sarça ardente e o chama para libertar o povo de Israel. Esse longo período de solitude no deserto foi fundamental para moldar o caráter de Moisés e ensiná-lo a depender inteiramente de Deus. Assim como Moisés, nós também enfrentamos desertos em nossas vidas, e nesses momentos é comum nos perguntarmos: por que eu? Por que estou passando por isso? Mas o deserto, embora doloroso, é um lugar de preparação. Deus não nos leva ao deserto para nos destruir, mas para nos transformar. No deserto não há distrações, não há abundância de recursos. Tudo o que resta é a nossa dependência total e absoluta do Senhor. Quando você está no deserto, cada pequena bênção se torna um milagre, cada gota de água uma dádiva. E é aí que aprendemos que Deus é suficiente. Um exemplo claro dessa lição vem da história do povo de Israel. Após serem libertos do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho com um grande milagre e, em seguida, foram conduzidos ao deserto.
O deserto não foi um erro de rota, mas uma parte essencial da jornada para a terra prometida. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Deus explica o motivo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O deserto foi um teste, uma oportunidade de mostrar quem eles realmente eram e em quem confiavam, e ao mesmo tempo foi o lugar onde Deus os alimentou, os protegeu e lhes deu direção. É interessante perceber que o deserto é um lugar onde o orgulho e a autossuficiência não sobrevivem. Nele, somos confrontados com nossas próprias limitações e fraquezas. No deserto, Deus nos mostra que não somos suficientes por nós mesmos, mas que sua graça é mais do que suficiente. O apóstolo Paulo, em sua própria experiência de deserto espiritual, clamou a Deus para ser livre de um espinho na carne, mas a resposta de Deus foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O deserto é esse lugar de fraqueza, onde aprendemos que é o poder de Deus, não o nosso, que nos sustenta. O deserto também é o lugar onde a provisão de Deus se torna visível. No deserto, o povo de Israel viu Deus prover água da rocha, maná do céu e proteção contra seus inimigos. Quando estamos em nossos desertos pessoais, talvez tudo o que vejamos seja escassez e dificuldade. Mas é exatamente nesse lugar que a provisão sobrenatural de Deus se manifesta. Deus nos alimenta espiritualmente no deserto, fortalecendo nossa fé de maneiras que nunca experimentaríamos em tempos de abundância. Mas o deserto não é apenas sobre provação e dependência. Ele também é sobre transformação. Quando Jesus foi levado ao deserto, como narrado em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, ele foi tentado pelo diabo. Esse período de jejum e solitude, que poderia ser visto como uma fraqueza, foi na verdade um campo de batalha espiritual. Jesus saiu do deserto fortalecido, preparado para iniciar seu ministério público. O deserto foi o estágio final de preparação antes de sua missão. E o mesmo acontece conosco. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele está nos preparando para algo maior. O que precisamos entender é que o deserto não é o fim da jornada, mas um caminho necessário. Assim como o povo de Israel não ficou no deserto para sempre, também nós não permaneceremos para sempre em nossas lutas. O deserto tem um tempo determinado por Deus, e quando sua missão ali é cumprida, Ele nos conduz à próxima fase. No entanto, o que aprendemos no deserto molda a nossa caminhada daqui para frente. A fé que é refinada no deserto é uma fé que pode resistir às maiores tempestades. O deserto é, então, um local de aprendizado, dependência, provação e transformação. Embora seja difícil, é uma etapa necessária para o nosso crescimento espiritual. Quando olhamos para trás, após termos saído do deserto, percebemos que Deus estava presente o tempo todo, guiando-nos, ensinando-nos e preparando-nos para algo maior. Número 3. Deus nos afasta para nos ensinar a confiar somente nele. Você já parou para pensar por que, em determinados momentos, parece que todas as pessoas e situações ao seu redor começam a se distanciar? Como se você estivesse sendo isolado, afastado das suas bases de segurança. Esse distanciamento pode parecer um abandono ou um golpe do destino, mas muitas vezes é Deus nos retirando de influências externas para que possamos aprender a confiar totalmente nele. Quando tudo que nos oferece suporte terreno é removido, somos forçados a enxergar o que verdadeiramente sustenta nossa vida espiritual: a presença de Deus. Jeremias, o profeta, viveu esse tipo de isolamento. Deus o chamou para uma vida de solidão, retirando-o de relacionamentos humanos normais e impedindo-o até de casar e ter filhos. Jeremias capítulo 16, versículo 2. Esse chamado à solidão não era um castigo, mas um direcionamento divino para que Jeremias pudesse dedicar-se completamente ao Senhor e à sua missão profética. Às vezes, Deus nos separa para garantir que não dependamos de ninguém mais além dele.
A solidão de Jeremias, longe de ser um fardo, foi o meio pelo qual ele pôde ouvir a voz de Deus com clareza e levar uma mensagem poderosa a um povo desviado. Quando Deus nos afasta de pessoas ou situações, Ele está criando um espaço onde nossa fé pode crescer sem interferências. É fácil dizer que confiamos em Deus quando temos uma rede de apoio visível, mas a verdadeira confiança é revelada quando todas essas bases são removidas. É nesse vazio aparente que somos desafiados a depender inteiramente de Deus, sem intermediários, sem muletas emocionais ou materiais. A dependência de Deus não é uma fraqueza, mas a manifestação mais pura de fé. Como está escrito em Salmos capítulo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Imagine estar em um barco, no meio de uma tempestade, com o mar furioso ao redor. Você olha para os lados e não vê terra firme, nenhum outro barco por perto, ninguém para te ajudar. Tudo o que resta é a água e o céu. É nesse momento que você percebe que o único que pode te salvar é Deus. Assim é a vida espiritual. Quando Deus nos afasta de tudo o que nos dá segurança humana, Ele nos coloca em um mar espiritual, onde dependemos exclusivamente dele para não afundar. Quanto mais confiamos nele, mais percebemos que ele não nos abandona, mas nos sustenta em cada onda. O afastamento que Deus permite em nossas vidas também tem o propósito de nos livrar de influências negativas. Existem pessoas e ambientes que, embora pareçam inofensivos, na verdade nos distraem do chamado que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos lembra que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Às vezes, Deus nos separa dessas influências para que possamos ouvir sua voz com mais clareza, sem a interferência de opiniões humanas que possam nos desviar do seu plano. Ao afastar-nos de certos contextos, Deus também nos protege de situações que ainda não podemos entender. Muitas vezes, somos poupados de perigos invisíveis aos nossos olhos, mas visíveis ao olhar soberano de Deus. Pense em José, o filho de Jacó. Ele foi traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo, um afastamento doloroso e inexplicável à primeira vista. No entanto, esse afastamento foi a forma que Deus usou para proteger José e, ao mesmo tempo, preparar o caminho para que ele se tornasse o segundo em comando no Egito, salvando sua própria família da fome. Gênesis capítulo 50, versículo 20. O que parecia um golpe cruel foi, na verdade, o plano de Deus para a proteção e elevação de José. Esse afastamento também serve para redefinir nossas prioridades. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossos relacionamentos, empregos ou projetos pessoais que esquecemos que o centro de nossa vida deve ser Deus. Quando Ele nos afasta dessas coisas, é um convite para que realinhemos nossa perspectiva e coloquemos o Senhor no centro novamente. Somos chamados a buscar primeiro o reino de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por mais doloroso que o afastamento possa parecer, é nesse processo que nossa fé é refinada e nossa confiança em Deus é fortalecida. No livro de Jó, vemos como ele perdeu tudo o que possuía: família, riqueza, saúde. No entanto, em meio ao seu sofrimento, Jó declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Sua confiança não estava em suas posses, nem em seus amigos, mas em Deus. E foi essa confiança que, no fim, trouxe restauração e bênçãos ainda maiores à sua vida. Deus nos afasta para nos ensinar que Ele é suficiente. Quando não temos mais em quem confiar, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, percebemos que Ele é a rocha inabalável sobre a qual podemos construir nossa vida. Esse afastamento não é um castigo, mas um presente, pois é nele que nossa fé se torna inquebrável, aprendendo a descansar nas promessas de Deus. O que devemos entender é que esse afastamento, por mais doloroso que seja,
é temporário e necessário. Deus nos separa para que possamos ser fortalecidos, para que aprendamos a caminhar confiando unicamente nele. Quando tudo o mais falha, quando pessoas e circunstâncias nos deixam, Deus permanece. E é essa confiança em sua presença constante que nos capacita a enfrentar qualquer desafio, sabendo que, mesmo que estejamos sozinhos, nunca estamos realmente sozinhos, pois Ele está conosco. Número 4. A separação como um convite ao crescimento espiritual. Quantas vezes você já se sentiu isolado, como se estivesse fora de sintonia com tudo ao seu redor? Como se, de repente, o que antes fazia sentido agora parecesse distante. A sensação de ser colocado de lado, seja em relacionamentos, projetos ou até mesmo em seu trabalho, pode ser dolorosa. Mas, ao olhar com olhos espirituais, esse isolamento não é acidental. É um convite de Deus para um crescimento mais profundo. Deus, em sua sabedoria, muitas vezes nos retira de nossas zonas de conforto para que possamos alcançar novos níveis de intimidade com Ele, algo que não seria possível sem essa separação. O apóstolo João, quando foi exilado na ilha de Patmos, experimentou um dos maiores momentos de solidão de sua vida. Longe de seus irmãos na fé, isolado em uma ilha, sem ninguém para conversar ou compartilhar suas preocupações. Contudo, foi nesse exato momento que Deus o visitou com uma das revelações mais profundas da Bíblia, o Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João descreve que estava sozinho na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deus transformou o seu isolamento em uma oportunidade para dar a ele uma visão do futuro da humanidade. O que poderia ser visto como uma punição ou tragédia foi, na verdade, uma porta aberta para o sobrenatural. Muitas vezes, Deus nos separa porque o barulho ao nosso redor está nos impedindo de ouvir sua voz. Vivemos em um mundo saturado de distrações. A tecnologia, as redes sociais, as demandas diárias, tudo isso compete pela nossa atenção, deixando pouco espaço para um relacionamento profundo com Deus. Quando Ele nos separa, está, na verdade, criando espaço para que possamos buscar mais dele. A separação é uma oportunidade para o silêncio, para a oração, para a meditação em sua palavra. E é nesse lugar de quietude que encontramos um crescimento espiritual que jamais alcançaríamos no meio do caos. Essa separação, além de ser um convite à introspecção, também é uma oportunidade para nos desapegarmos de coisas que nos impedem de crescer. Muitas vezes, estamos presos a relacionamentos ou ambientes que nos mantêm estagnados, que drenam nossa energia espiritual e nos afastam dos propósitos de Deus. A separação, então, é um ato de amor de Deus. Ele nos retira de onde estamos para que possamos ser transplantados em um solo mais fértil, onde nosso espírito pode florescer. Pense na poda de uma árvore. A princípio, pode parecer que a árvore está sendo ferida, mas, na verdade, a poda é necessária para que ela cresça com mais força e produza mais frutos. Jesus nos fala sobre isso em João capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Muitas vezes, resistimos à separação porque ela nos leva ao desconhecido. Gostamos do conforto de saber o que esperar, mas o crescimento espiritual não acontece na previsibilidade. Deus nos chama a sair do barco, a andar sobre as águas com Ele, como Pedro fez em Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30. Foi somente ao deixar a segurança do barco e caminhar em direção a Jesus que Pedro experimentou algo sobrenatural. E mesmo quando começou a afundar, foi o próprio Jesus quem o ergueu. O convite de Deus para a separação é, na verdade, um convite para uma aventura espiritual. Ele nos chama a confiar nele em meio à incerteza e a descobrir que ele é fiel em cada passo. O crescimento espiritual também exige que deixemos de lado a nossa dependência excessiva de outros. Às vezes, Deus nos separa de pessoas com quem temos vínculos profundos, não porque elas sejam más, mas porque em determinados momentos nos tornamos excessivamente dependentes delas. É como uma criança que, para aprender a andar,
precisa soltar a mão de seus pais. Da mesma forma, Deus nos separa para que possamos aprender a caminhar com Ele de maneira mais independente e madura. O salmista nos lembra disso em Salmos capítulo 118, versículo 8. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Outro aspecto importante da separação é que ela nos prepara para receber novas revelações e direções de Deus. Assim como João em Patmos, Moisés também foi separado para que Deus pudesse falar com ele de maneira profunda. Quando Moisés fugiu para o deserto de Midian, ele estava fugindo de sua antiga vida, de seus erros e de sua identidade como príncipe do Egito. Mas foi nesse isolamento que Deus o chamou para algo muito maior. Em Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 10, Deus aparece a Moisés em uma sarça ardente e o chama para libertar o povo de Israel. O deserto, longe de ser um lugar de abandono, foi o local onde Moisés encontrou sua verdadeira missão. A separação, então, é uma etapa necessária para o nosso crescimento. Deus nos isola não para nos punir, mas para nos preparar. Ele nos leva a lugares de solitude para que possamos ouvir sua voz com mais clareza, entender suas direções e fortalecer nossa fé. Quando respondemos ao convite da separação com obediência e confiança, nos abrimos para novas revelações e um relacionamento mais profundo com o Pai. Ao contrário do que podemos pensar, a separação é o primeiro passo para uma nova fase de crescimento e intimidade espiritual. Esse processo de separação também nos ensina a valorizar mais a presença de Deus. Quando estamos cercados por distrações e por outros, é fácil perder de vista o que realmente importa. Mas quando Deus nos separa, somos confrontados com a realidade de que sua presença é suficiente. Ele é o nosso verdadeiro sustento, a fonte de toda a sabedoria e direção que precisamos. Deus está te chamando para esse crescimento. Quando Ele te separa, está preparando algo grande para você. Número 5. Isolamento para introspecção e renovação. Você já percebeu como muitas vezes é apenas na solidão que conseguimos enxergar quem realmente somos? Em meio à correria do dia a dia, nos distraímos com tarefas, com as exigências de outros, com as pressões externas, e perdemos de vista o que está acontecendo dentro de nós. No entanto, quando Deus nos separa, Ele está nos oferecendo um presente raro e precioso, a oportunidade de introspecção e renovação. O isolamento, que pode parecer solitário e até desconfortável, é, na verdade, um convite divino para olharmos para dentro, confrontarmos nossas fraquezas e permitirmos que Deus nos transforme de dentro para fora. Davi, o grande rei e salmista, conheceu esse tipo de isolamento de maneira muito íntima. Durante o período em que fugia de Saul, ele se escondeu em cavernas e desertos, longe de sua família, amigos e do conforto da corte. Esses momentos de isolamento não foram fáceis para Davi, mas foi exatamente nessas circunstâncias que ele compôs muitos dos salmos, expressando sua dependência total de Deus. No Salmo 23, versículo 4, ele escreve: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Foi nesse isolamento que Davi aprendeu a encontrar consolo e força na presença de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia sombrio. O isolamento que Deus permite em nossas vidas não é para nos destruir, mas para nos renovar. Quando estamos sozinhos, sem a pressão de manter uma imagem para os outros, podemos ser honestos com Deus sobre nossas lutas e fraquezas. É nesse lugar de vulnerabilidade que a verdadeira transformação começa. Assim como o oleiro que molda o barro, Deus usa o isolamento para moldar nossos corações. Ele remove as camadas de orgulho, insegurança e medo, e nos forma à sua imagem. Jeremias capítulo 18, versículo 6, nos lembra disso. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse processo de introspecção é essencial para o nosso crescimento espiritual. Quando Deus nos separa, Ele nos chama a examinar nossas motivações,
a refletir sobre nossas ações e a buscar sua direção para nossa vida. Sem esses momentos de pausa, corremos o risco de continuar agindo de maneira impulsiva, sem discernimento. No isolamento, porém, somos forçados a parar, a pensar e a realinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Em Lamentações capítulo 3, versículos 26 ao 28, lemos: Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É bom que o homem suporte o jugo na sua mocidade, que se assente ele sozinho e fique em silêncio, porquanto Deus o impôs. No isolamento, muitas vezes enfrentamos nossas maiores lutas internas. É ali que somos confrontados com nossos medos, ansiedades e inseguranças. Contudo, é também nesse lugar que Deus traz cura. Quando não temos mais ninguém para recorrer, aprendemos a depender exclusivamente dele. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala sobre essa renovação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O isolamento nos proporciona essa renovação da mente e do espírito, quando permitimos que Deus trabalhe em nós, sem distrações. Além de ser um tempo de introspecção, o isolamento é também um momento de renovação espiritual. É fácil nos desgastarmos espiritualmente quando estamos sempre rodeados de demandas, responsabilidades e pessoas. Muitas vezes, nosso espírito se cansa e, sem percebermos, começamos a operar no automático, sem a paixão e o fervor que tínhamos antes. No isolamento, Deus nos chama a descansar nele e a renovar nossas forças. Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos oferece essa promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renovação não significa apenas recarregar energias, mas também receber uma nova visão e propósito. Quando estamos no meio de muitas vozes e opiniões, é fácil perder de vista o que Deus está nos chamando para fazer. O isolamento, então, serve como um período de recalibração. É nesse lugar de silêncio e solitude que Deus pode falar de maneira clara e direta ao nosso coração, mostrando-nos novos caminhos e oportunidades que antes não conseguíamos enxergar. O profeta Elias, após enfrentar grandes desafios e cair em profundo desânimo, foi levado por Deus a um lugar de isolamento, onde, em meio ao silêncio, ouviu a voz suave de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 ao 13. Foi nesse momento de renovação que Elias recebeu a força necessária para continuar sua missão. O isolamento também nos ensina a valorizar mais os momentos de comunhão. Quando passamos por períodos de solitude, aprendemos a apreciar ainda mais a comunhão com Deus e com os outros. É como o jejum espiritual. Ao nos afastarmos temporariamente, experimentamos um renovo e uma fome por aquilo que realmente importa. O retorno à comunhão, após um período de separação, é mais doce e cheio de significado. A verdadeira renovação, portanto, acontece no silêncio, na introspecção e na dependência total de Deus. No isolamento, Ele nos prepara para uma nova fase, para novas batalhas e para novas vitórias. O isolamento não é o fim, é apenas o começo de algo maior que Deus está prestes a realizar em nós e através de nós. Número 6. Deus nos separa para proteger nosso propósito. Você já se perguntou por que, em certos momentos da vida, pessoas importantes começam a se distanciar? Ou por que oportunidades que pareciam perfeitas simplesmente desaparecem sem explicação? O que muitas vezes parece ser uma perda dolorosa ou uma interrupção indesejada, na verdade, pode ser Deus protegendo você e, mais importante, o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando Deus nos separa de determinadas pessoas ou situações, Ele está criando uma barreira de proteção em torno do chamado que Ele nos deu. Ele sabe o que pode nos desviar ou até nos destruir, mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso. Veja o exemplo de José, o filho de Jacó. José era amado por seu pai, mas odiado por seus irmãos. Ele tinha sonhos grandiosos,
dados por Deus, mas seus irmãos viam esses sonhos como uma ameaça. Por isso, o venderam como escravo, e José foi levado ao Egito, separado de sua família e de tudo que ele conhecia. Aos olhos humanos, essa separação parecia uma tragédia, mas, na realidade, Deus estava protegendo José e o propósito que ele havia estabelecido para a sua vida. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José, já elevado à posição de governante do Egito, reflete sobre essa jornada e diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que os irmãos de José planejaram para o mal, Deus usou para o bem. A separação que José enfrentou foi dolorosa, mas necessária para protegê-lo das intenções destrutivas de seus próprios irmãos. Deus o afastou daquele ambiente tóxico e o colocou em um caminho onde ele poderia cumprir o propósito de salvar não só o Egito, mas também sua própria família durante a fome. Quando Deus nos separa de algo ou alguém, Ele está, muitas vezes, nos guardando de um mal invisível, protegendo o destino que Ele preparou para nós. Nem sempre entendemos por que certas pessoas saem de nossas vidas, ou por que oportunidades que parecem promissoras não se concretizam. Mas o que devemos lembrar é que Deus vê o que não vemos. Ele conhece os corações, os planos ocultos e as intenções que estão além de nossa percepção. Quando Ele fecha uma porta ou nos afasta de alguém, é porque está protegendo algo precioso, nosso propósito. E mais do que isso, Ele está protegendo o futuro que Ele planejou para nós. Um futuro que, se fosse comprometido, poderia nos afastar do caminho certo. Pense em Moisés, que foi separado do Egito por 40 anos antes de retornar como o libertador de Israel. Em Êxodo, capítulo 2, versículos 15 ao 22, vemos Moisés fugindo para o deserto de Midian, onde ele foi protegido do julgamento do faraó e dos perigos que o aguardavam no Egito. Durante esse período de separação, Deus estava não apenas protegendo a vida de Moisés, mas também preparando-o para o maior propósito de sua vida: libertar o povo de Israel da escravidão. O deserto, embora solitário e árido, foi o lugar onde Moisés encontrou segurança e tempo para ser moldado pelo próprio Deus. A separação divina é muitas vezes uma barreira invisível que Deus coloca ao nosso redor para nos proteger de relacionamentos ou ambientes que não são compatíveis com o seu plano. Jesus também exemplificou essa proteção. Em João capítulo 2, versículo 24 está escrito: Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Ele sabia discernir quando se afastar de certas pessoas ou situações, porque entendia o coração humano. Da mesma forma, Deus nos afasta de conexões que poderiam nos fazer tropeçar, pessoas que poderiam minar nossa fé ou desviar nossa atenção do que realmente importa. Outro exemplo poderoso é o de Abraão e Ló. Ambos eram abençoados por Deus com grandes riquezas, mas chegaram a um ponto em que seus rebanhos e servos começaram a causar conflitos. Em Gênesis capítulo 13, versículos 5 ao 11, Abraão e Ló decidiram se separar. Abraão deu a Ló a escolha de para onde ir, e Ló escolheu a planície fértil próxima a Sodoma, enquanto Abraão ficou nas colinas. A separação, que poderia parecer uma perda, na verdade, foi a proteção de Deus sobre Abraão, que permaneceu sob a bênção e o propósito de Deus, enquanto Ló foi levado a um lugar que mais tarde enfrentaria a destruição. Deus sabe exatamente onde e quando nos proteger, e isso muitas vezes acontece através da separação. Ele nos afasta de influências destrutivas e abre espaço para que possamos crescer em ambientes seguros e férteis para o propósito dele em nossas vidas. Às vezes esse afastamento é temporário, outras vezes é definitivo, mas em todas as ocasiões, Deus está no controle, guardando nosso futuro e nos posicionando para a próxima fase da jornada. Quando você enfrentar uma separação, seja ela emocional, relacional ou circunstancial, lembre-se, não é apenas uma perda, é uma medida de proteção divina.
Deus, em sua sabedoria, está cuidando de cada detalhe, mesmo aqueles que não conseguimos enxergar. Ele está removendo obstáculos, protegendo você de armadilhas e preparando o terreno para que você caminhe de acordo com o propósito que Ele traçou para a sua vida. Número 7. A importância do silêncio no relacionamento com Deus. Em um mundo barulhento, onde tudo e todos competem pela nossa atenção, o silêncio pode parecer estranho, até desconfortável. Mas é justamente no silêncio que muitas das maiores revelações de Deus ocorrem. Deus nos chama para momentos de quietude, não para nos isolar, mas para que possamos ouvir sua voz com clareza. O silêncio, que parece vazio para muitos, é, na verdade, um espaço cheio da presença de Deus, onde nossa alma encontra descanso, nosso espírito é renovado e nossas dúvidas são dissipadas. Uma das histórias mais poderosas que demonstram isso é a do profeta Elias. Após enfrentar os profetas de Baal e testemunhar a manifestação do poder de Deus no Monte Carmelo, Elias fugiu para o deserto, exausto e com medo. Em sua solidão e desespero, ele esperava uma grande manifestação de Deus para dar-lhe direção. Porém, ao invés de encontrá-lo em uma tempestade, em um terremoto ou em um fogo, Elias ouviu Deus em uma voz suave e tranquila. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 ao 12. Deus não estava nas manifestações ruidosas e dramáticas, mas no silêncio. Foi ali, na quietude, que Elias ouviu a orientação divina. Esse encontro de Elias com Deus no silêncio é um poderoso lembrete de que, muitas vezes, esperamos que Deus fale em meio ao barulho de nossas vidas, mas Ele prefere nos chamar para a quietude. Ele nos separa do ruído constante, das vozes externas e até de nossos próprios pensamentos ansiosos, para que possamos sintonizar com sua voz suave. A verdade é que Deus não compete com o barulho do mundo. Ele nos convida ao silêncio para que possamos conhecê-lo mais profundamente. O silêncio é onde nossa alma pode finalmente descansar. Em Salmos capítulo 62, versículo 5, o salmista expressa isso com clareza. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O silêncio nos força a esperar, a confiar, a colocar nossa ansiedade e pressa de lado. Quando nos silenciamos diante de Deus, damos a Ele o espaço para operar em nossas vidas de maneiras que as distrações do cotidiano não permitem. É como estar em um barco à deriva, no meio de um vasto oceano. O silêncio nos faz perceber que é Deus, e somente Ele, quem nos sustenta. Há algo profundamente transformador em momentos de silêncio diante de Deus. Quando deixamos de lado a necessidade de falar, de pedir ou de argumentar, abrimos espaço para ouvir. Deus fala nas entrelinhas, nas pausas, nos momentos em que nosso coração finalmente se aquieta. Pense em Jesus, o próprio Filho de Deus, mesmo em meio ao seu ministério agitado, frequentemente se retirava para lugares solitários para orar em silêncio. Lucas capítulo 5, versículo 16. Se até Jesus viu a necessidade de buscar o silêncio para se conectar com o Pai, quanto mais nós precisamos disso. O silêncio é também um ato de confiança. Quando nos calamos diante de Deus, estamos dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Não preciso controlar a situação, não preciso correr atrás de respostas. Eu descanso em Tua presença, sabendo que Tu tens tudo em Tuas mãos. É um ato de rendição. Muitas vezes, nossa inquietação diante de Deus vem do medo de que, se não estivermos sempre fazendo algo, as coisas não acontecerão. Mas no silêncio, aprendemos que Deus trabalha mesmo quando estamos em repouso. Salmos capítulo 46, versículo 10, nos chama a essa entrega. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No silêncio, Deus também nos revela verdades profundas sobre quem somos e quem Ele é. Quando o barulho ao nosso redor cessa, somos forçados a confrontar aquilo que muitas vezes tentamos esconder: nossos medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças. E é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus pode operar em nossas vidas de maneira poderosa. Ele não nos fala para nos acusar, mas para nos curar. No silêncio,
Ele expõe nossos corações, não para nos envergonhar, mas para nos transformar. Além disso, o silêncio nos prepara para receber novas direções de Deus. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossos próprios planos e em nossas próprias ideias que não ouvimos o que Deus quer nos dizer. Como podemos discernir sua vontade se estamos sempre falando, sempre pensando, sempre agindo? O silêncio é o lugar onde nossas ideias se esvaziam e o plano de Deus toma forma. Assim como Elias, muitas vezes estamos buscando respostas em meio ao caos, mas é no silêncio que Deus nos revela o próximo passo. O silêncio não é ausência, é a presença de Deus manifestada de maneira mais íntima. Quando nos silenciamos diante dele, percebemos que ele estava falando o tempo todo, mas nós é que estávamos ocupados demais para ouvir. Esse é o convite divino: desligar o barulho exterior e interior para que possamos experimentar a profundidade do seu amor e a clareza da sua direção. Se você está passando por um momento de silêncio em sua vida, onde parece que Deus está distante ou que as respostas não estão vindo, saiba que talvez seja nesse silêncio que Ele está preparando algo profundo e transformador. O silêncio não é vazio. É um convite para conhecer Deus em um nível mais profundo, para experimentar sua presença de uma maneira que o barulho e as distrações nunca permitirão. Número 8. A diferença entre solidão e isolamento. Há uma linha muito tênue entre solidão e isolamento, e muitas vezes a confundimos. Sentir-se solitário pode ser uma das experiências mais dolorosas da vida. A solidão é aquele vazio emocional, uma sensação de abandono ou desconexão com o mundo ao redor. Já o isolamento, por outro lado, pode ser uma escolha, um momento em que Deus nos chama a um retiro espiritual, a um afastamento do barulho do mundo para uma transformação mais profunda. Entender essa diferença é crucial para a nossa caminhada de fé, pois o isolamento que Deus permite em nossas vidas tem um propósito redentor e renovador, enquanto a solidão sem Ele pode nos levar ao desespero. A solidão, quando deixada para ser definida pelas nossas emoções, é aquela sensação de que fomos deixados para trás, de que ninguém nos entende ou se importa. Talvez você já tenha experimentado isso em um momento difícil, onde parece que, apesar de estar cercado por pessoas, ninguém realmente vê sua dor. No entanto, Deus nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando nos sentimos abandonados. O que precisamos perceber é que Deus pode transformar essa solidão em um tempo de profunda comunhão com Ele, um tempo em que nossa dependência das relações humanas é substituída por uma confiança inabalável na sua presença constante. O isolamento que Deus orquestra, ao contrário da solidão, é um convite divino para um encontro pessoal com Ele. Pense em Abraão, que foi chamado a sair de sua terra e de sua parentela. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse chamado para o isolamento foi necessário para que Deus pudesse moldar Abraão sem as influências de seu ambiente familiar. Deus o estava separando para algo maior, algo que ele não poderia ver se permanecesse na segurança e no conforto de sua casa. Às vezes, Deus também nos isola para que possamos enxergar sua visão para nós sem as distrações e expectativas daqueles que nos cercam. A solidão, por sua vez, pode ser perigosa se não entendermos o propósito de Deus por trás dela. O inimigo pode usar momentos de solidão para plantar sementes de dúvida e desânimo em nossas mentes, nos fazendo acreditar que estamos abandonados por Deus e pelos outros. Mas a verdade é que Deus está mais perto de nós em nossos momentos de solidão do que nunca. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, lemos: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Mesmo quando todos ao nosso redor parecem distantes, Deus nunca se afasta. A chave para entender a diferença entre solidão e isolamento está na nossa perspectiva. A solidão nos faz sentir abandonados, enquanto o isolamento, quando visto com olhos espirituais, é um tempo de retiro e preparação. O isolamento divino
É quando Deus nos afasta das distrações para que Ele possa fazer uma obra mais profunda em nosso interior. O próprio Jesus experimentou isso. Ele se afastava das multidões para orar e se conectar com o Pai, buscando a renovação espiritual que só o silêncio e o isolamento podiam proporcionar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus sabia que esses momentos de isolamento não eram de solidão, mas de comunhão intensa com Deus. Quando nos encontramos em momentos de isolamento permitidos por Deus, devemos aprender a abraçar esse tempo como uma oportunidade para nos aproximarmos dele de uma maneira que seria impossível em meio às distrações do mundo. O isolamento pode ser um lugar de cura, onde Deus trata feridas profundas que, em outras circunstâncias, jamais seriam tocadas. No isolamento, Deus trabalha no nosso caráter, nos ensinando a confiar apenas nele, e não nas opiniões ou no apoio dos outros. Um dos maiores exemplos bíblicos de isolamento transformador é o de João, o apóstolo, que foi exilado na ilha de Patmos. Longe de sua comunidade de fé, isolado em uma ilha, João não caiu em desespero, mas foi nesse isolamento que ele recebeu uma das revelações mais poderosas da Bíblia, o Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João escreve: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aquele que poderia ter sido o momento mais solitário de sua vida, se tornou o tempo em que Deus revelou o futuro da humanidade. Devemos lembrar que Deus, ao nos separar, nunca tem o propósito de nos deixar sozinhos. Ele nos afasta para que possamos experimentar uma intimidade mais profunda com Ele. O isolamento divino é um convite para ouvir a voz de Deus sem a interferência de vozes humanas. Às vezes nossa vida está tão cheia de barulho que não conseguimos discernir o que Deus quer nos dizer, e é nesse momento que Ele nos separa para um tempo de encontro profundo com Sua presença. Se você está em um período de isolamento agora, veja isso como uma oportunidade de crescimento. Não permita que a solidão tome conta de seu coração. Deus não o afastou para que você se sentisse abandonado, mas para que você pudesse se reconectar com Ele em um nível mais profundo. O isolamento pode ser um tempo de renovação, transformação e preparação para o que está por vir. Em vez de resistir a esse tempo, abrace-o com fé, sabendo que Deus está usando cada momento de silêncio para fazer uma obra poderosa em sua vida. A diferença entre solidão e isolamento é clara. Enquanto a solidão nos aprisiona em sentimentos de abandono, o isolamento que Deus permite nos liberta para uma comunhão mais profunda e transforma nossa perspectiva de vida. Número 9. O valor do tempo a sós com Deus. Há uma riqueza espiritual imensurável no tempo que passamos a sós com Deus. Em um mundo repleto de atividades, compromissos e distrações, reservar momentos para estar sozinho com o Criador é mais do que uma simples necessidade. É uma prioridade para aqueles que buscam viver uma vida plena de significado e propósito. Muitos não percebem o valor profundo que existe no silêncio, na quietude e na solitude diante de Deus. Esses momentos são como um oásis em meio ao deserto da rotina, lugares onde a alma se alimenta e o espírito é renovado. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como o tempo a sós com o Pai era essencial para sua jornada. Mesmo cercado por multidões e constantemente pressionado por demandas e pedidos, ele encontrava tempo para se retirar e orar, buscando a intimidade com Deus. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, vemos que ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, sendo o Filho de Deus, reconhecia a importância de estar em comunhão direta e exclusiva com o Pai. Ele sabia que seu ministério não poderia ser sustentado sem esses momentos de renovação e realinhamento espiritual. O valor do tempo a sós com Deus está em sua capacidade de nos reorientar em meio às tempestades da vida. Quando estamos imersos nas pressões e nas vozes ao nosso redor, é fácil perder a direção.
agir por impulso ou tomar decisões baseadas em emoções. Mas, ao nos retirarmos para estar com Deus, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. É nesse lugar de tranquilidade que nossos corações são acalmados, nossas mentes são clareadas e nossa fé é fortalecida. O tempo a sós com Deus nos dá perspectiva e nos lembra de que, independentemente do caos exterior, Ele permanece no controle. Além disso, é nesses momentos de solidão com Deus que ouvimos sua voz com mais clareza. Muitas vezes, buscamos respostas em meio à confusão e ficamos frustrados quando não as encontramos. O problema não é que Deus não esteja falando, mas que nossas vidas estão cheias de ruído e distrações. Quando escolhemos nos afastar dessas distrações e nos colocamos em um lugar de quietude diante de Deus, abrimos espaço para que Ele nos revele seus planos e direções. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus nos faz um convite. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas para ouvir essas respostas, precisamos estar dispostos a nos calar e esperar. A verdade é que o tempo a sós com Deus não é apenas um refúgio, mas uma fonte de poder. Assim como um dispositivo eletrônico precisa ser carregado para continuar funcionando, nossa alma precisa ser recarregada na presença de Deus. Muitos de nós tentamos viver com nossas próprias forças, mas rapidamente nos cansamos, nos frustramos e perdemos o rumo. No entanto, Isaías capítulo 40, versículo 31, nos promete que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É nesses momentos de comunhão silenciosa com Deus que recebemos a força para continuar, a sabedoria para tomar decisões e a fé para enfrentar os desafios. Outro valor imensurável de estar a sós com Deus é o desenvolvimento de uma intimidade inigualável. Ao passarmos tempo com Ele, começamos a conhecer mais do seu coração, suas intenções, seu caráter. Assim como em qualquer relacionamento humano, a intimidade com Deus só cresce quando investimos tempo e atenção. Davi, em seus salmos, demonstra como essa intimidade foi cultivada em momentos de solitude. No Salmo 63, versículo 6, ele diz: "Quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite." Davi entendeu que a proximidade com Deus não se dava apenas nos momentos públicos de adoração, mas nas horas solitárias de meditação e oração. Há um poder transformador em passar tempo a sós com Deus, porque nesses momentos somos moldados à sua imagem. Nossos desejos começam a se alinhar com os desejos dele, nossas vontades são moldadas pela sua vontade e nosso coração se transforma. Quando deixamos o mundo lá fora e nos concentramos apenas em Deus, Ele começa a nos transformar de dentro para fora, nos tornando mais parecidos com Cristo. É nesse lugar de encontro pessoal que somos quebrantados, confrontados, curados e renovados. É importante também entender que o tempo a sós com Deus não precisa ser um evento grandioso ou místico. Ele pode ser simplesmente um momento diário de oração silenciosa, meditação na palavra ou uma caminhada tranquila enquanto conversamos com o Pai. O que realmente importa é a intenção do coração. Buscar sua presença e permitir que Ele fale, renove e guie. A grandeza de estar a sós com Deus está no fato de que, mesmo no silêncio, Ele está ativo. Quando nos silenciamos, Deus não está inativo. Ele está trabalhando. Ele está plantando sementes de sabedoria, clareza e revelação em nossos corações, que germinarão no tempo certo. O silêncio com Deus não é um tempo de inatividade, mas de profunda atividade espiritual. E o fruto desse tempo será colhido em nossa vida diária, em nossas decisões, em nossa paz, em nossa força para enfrentar as dificuldades. No final, o tempo a sós com Deus é um investimento com retornos eternos. É nesse lugar que encontramos nossa verdadeira identidade, força e propósito. Ao nos retirarmos regularmente para estar com Ele,
estamos plantando sementes que crescerão e darão fruto em todas as áreas de nossa vida. Número 10. A solitude como um campo de batalha espiritual. A solitude, esse tempo a sós com Deus, não é apenas um espaço de descanso e renovação, mas também pode ser um campo de batalha espiritual. É nesses momentos de aparente calmaria que, muitas vezes, enfrentamos nossos maiores desafios espirituais. Longe das distrações do mundo e das vozes ao nosso redor, somos confrontados com nossos próprios medos, inseguranças e tentações. A solitude, então, se torna o palco onde nossa fé é testada e fortalecida, onde lutamos batalhas que determinarão o rumo de nossa caminhada espiritual. Um dos exemplos mais poderosos dessa batalha na solitude é o próprio Jesus. Após seu batismo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Nesse período, Jesus não estava cercado por discípulos ou multidões, mas estava completamente só. E foi nesse tempo de isolamento que ele enfrentou as tentações mais ferozes do diabo. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, relata como o diabo tentou Jesus em 3 áreas principais: provisão, poder e adoração. Cada tentação era uma tentativa de desviar Jesus do propósito de Deus para a sua vida, mas em todas elas, Jesus respondeu com a palavra de Deus, mostrando que, mesmo na solitude, ele estava preparado para a batalha. O deserto, um lugar de isolamento, se tornou um campo de batalha onde Jesus demonstrou sua total dependência do Pai e sua vitória sobre as tentações. Da mesma forma, em nossas vidas, os momentos de solitude podem parecer um tempo de vulnerabilidade, mas também são oportunidades de nos armarmos espiritualmente. É quando estamos a sós com Deus que Ele nos equipa com as armas necessárias para vencer as tentações e os ataques espirituais que enfrentamos. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos exorta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Na solitude, somos muitas vezes confrontados com os ataques do inimigo em nossa mente. Ele tenta nos encher de dúvidas sobre quem somos, sobre o amor de Deus e sobre o nosso propósito. Quando estamos cercados por pessoas e atividades, essas dúvidas podem ser abafadas temporariamente, mas na solitude, elas surgem com força. O inimigo sabe que, se puder nos enfraquecer mental e espiritualmente nesse lugar, ele terá uma chance de nos desviar do nosso caminho. No entanto, é exatamente nesse ambiente que Deus nos ensina a usar suas armas espirituais. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, lemos: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A batalha espiritual na solitude também nos confronta com nossas próprias fraquezas. Longe das distrações, somos forçados a lidar com os pecados que muitas vezes tentamos ignorar ou justificar. Assim como o povo de Israel enfrentou suas fraquezas e rebeldias no deserto durante 40 anos, também nós, em nossos tempos de solitude, somos levados a confrontar aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. É nesse espaço que o Espírito Santo nos revela áreas de nossa vida que precisam de transformação, áreas onde precisamos nos arrepender e nos alinhar com o propósito de Deus. Essa batalha espiritual, embora intensa, não é travada por nossas próprias forças. Deus está conosco em cada passo, nos fortalecendo e nos capacitando. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A solitude pode nos fazer sentir vulneráveis, mas é justamente nessa vulnerabilidade que Deus se manifesta como nossa força. Ele nos sustenta e nos capacita a vencer as tentações e os desafios espirituais que enfrentamos, assim como fez com Jesus no deserto. Além disso, a solitude não é apenas um campo de batalha onde lutamos contra o inimigo, mas também onde somos treinados para as batalhas que estão por vir. Assim como um soldado é preparado antes de ir para a guerra, Deus usa esses momentos de isolamento
para nos preparar para os desafios futuros. No deserto, Jesus foi fortalecido para o seu ministério que estava por vir. Ele saiu daquele tempo de batalha espiritual não apenas vitorioso sobre as tentações, mas também pronto para cumprir o propósito para o qual foi chamado. Da mesma forma, os tempos de solitude em nossas vidas são uma preparação divina. Deus está nos treinando, nos moldando, nos capacitando para os desafios e oportunidades que ainda estão por vir. O que precisamos entender é que, embora a batalha espiritual na solitude possa ser intensa, ela é uma parte essencial do nosso crescimento espiritual. Ninguém gosta de enfrentar tentações ou confrontar suas fraquezas, mas é nesse processo que nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais dependentes de Deus. A solitude não é um lugar de derrota, mas de vitória. É onde Deus nos ensina a lutar com as armas espirituais e a confiar completamente nele. Por isso, se você está passando por um tempo de solitude e sente que está em uma batalha espiritual, saiba que Deus está com você. Ele não te abandonou nesse campo de batalha. Ele está te fortalecendo, te capacitando e te preparando para a vitória. Lembre-se das palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória já foi garantida. Em sua solitude você não está sozinho, e cada batalha que você enfrenta está moldando você para ser mais forte e mais parecido com Cristo. A solitude, então, é não apenas um refúgio espiritual, mas também um campo onde somos treinados para viver a plenitude do propósito de Deus para nossas vidas. Número 11. A separação como um chamado ao arrependimento e renovação. Há momentos em nossa caminhada com Deus em que Ele nos separa não apenas para descanso ou crescimento, mas para nos chamar de volta ao centro de Sua vontade. Às vezes, essa separação é um convite urgente ao arrependimento e à renovação espiritual. Quando nos distanciamos do caminho que Ele preparou, quando nossos corações se afastam por causa do pecado, das distrações ou da autossuficiência, Deus, em Sua misericórdia, nos afasta de tudo para que possamos ver com clareza onde precisamos mudar. A separação, nesse contexto, é um chamado à correção, um convite amoroso de Deus para voltarmos ao lugar onde podemos ser renovados por Sua graça. Pense em Jonas, o profeta relutante. Deus deu a ele uma missão clara: ir à cidade de Nínive e pregar contra a sua maldade. Mas Jonas, em vez de obedecer, fugiu na direção oposta, embarcando em um navio para Tarsis. Sua desobediência o levou a uma tempestade e, eventualmente, a ser lançado ao mar, onde foi engolido por um grande peixe. Esse isolamento extremo, dentro do ventre do peixe, não foi um castigo, mas um ato de misericórdia. No ventre da criatura, Jonas teve um momento de clareza espiritual. Ele reconheceu seu erro, orou e se arrependeu. Em Jonas, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Deus usou aquele tempo de separação para confrontar o coração de Jonas e dar-lhe uma nova oportunidade de seguir sua vontade. Assim como Jonas, muitas vezes, Deus permite que entremos em tempos de separação quando nos desviamos de seus caminhos. Ele nos afasta das distrações, das influências negativas e até de nosso próprio conforto, para que possamos confrontar as áreas de nossa vida que precisam de arrependimento. O propósito de Deus não é nos envergonhar, mas nos restaurar. Ele nos chama à solitude para que possamos refletir sobre nossa jornada, reconhecer nossos erros e nos aproximar novamente dele. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, lemos a promessa de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse chamado ao arrependimento é uma oportunidade de renovação. Muitas vezes estamos tão envolvidos em nossas atividades, relacionamentos e projetos
que deixamos de perceber as pequenas áreas onde nos desviamos da vontade de Deus. Talvez seja um hábito que começamos a justificar, uma atitude que alimentamos, ou até mesmo uma falta de compromisso espiritual que ignoramos. Quando Deus nos separa, Ele está nos dando uma chance de parar de refletir e de nos realinhar com seu propósito. É nesse tempo de separação que podemos buscar o perdão de Deus e receber a renovação que somente Ele pode trazer. A separação também nos ensina a humildade. Em nossos momentos de solidão, longe das opiniões e dos olhares dos outros, somos confrontados com quem realmente somos. Não podemos mais esconder nossos erros ou justificá-los. É na solitude que Deus nos ensina a importância de nos humilharmos diante dele, reconhecendo que, sem sua graça, somos perdidos. Davi, em seu salmo de arrependimento, clamou a Deus com um coração quebrantado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Esse salmo foi escrito após Davi ter sido confrontado com seu pecado, e ele entendeu que somente o arrependimento sincero poderia trazê-lo de volta à comunhão com Deus. O arrependimento que Deus busca não é apenas um reconhecimento superficial de nossos erros, mas uma mudança genuína de coração. E essa mudança, muitas vezes, só acontece quando somos afastados das distrações e influências que nos mantêm estagnados. A separação é o momento em que Deus nos dá a oportunidade de corrigir nossa direção e renovar nosso compromisso com Ele. Como o pai do filho pródigo, Deus está sempre pronto a nos receber de volta com braços abertos, esperando apenas que nos arrependamos e voltemos para Ele. Lucas capítulo 15, versículo 20. Além de ser um tempo de arrependimento, a separação é também um período de renovação espiritual. Quando confessamos nossos pecados e nos afastamos de nossos maus caminhos, Deus não apenas nos perdoa, mas nos restaura completamente. Ele renova nossa mente, nosso coração e nosso espírito, nos capacitando a continuar nossa jornada com uma nova força e um novo propósito. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação é fruto da graça de Deus, que nos restaura e nos fortalece para continuar vivendo de acordo com sua vontade. Portanto, se você se encontra em um período de separação, em que parece que Deus o afastou de tudo e todos, considere a possibilidade de que Ele está te chamando para um tempo de arrependimento e renovação. Use esse tempo para buscar sua face, para confessar o que precisa ser confessado e para permitir que Ele renove seu coração e seu espírito. Deus não está te separando para te punir, mas para te restaurar, para te alinhar novamente com o plano que Ele tem para a sua vida. Lembre-se de que a separação divina é sempre por amor. Ele nos afasta, não para nos isolar, mas para nos transformar. É nesse espaço de arrependimento e renovação que experimentamos a profundidade do seu amor e a grandeza da sua misericórdia. Número 12. A solitude como um estágio para a revelação divina. A solitude, além de ser um tempo de introspecção, arrependimento e renovação, é também um estágio crucial para recebermos revelações de Deus. Ao longo da Bíblia, muitos dos momentos em que Deus revelou seu plano, deu direções específicas ou compartilhou visões profundas aconteceram quando seus servos estavam sozinhos. É na quietude da solitude que a voz de Deus se torna mais clara, e é ali que Ele pode revelar coisas que jamais perceberíamos em meio ao barulho e à agitação da vida diária. Um exemplo claro disso é Moisés. Depois de ser retirado da vida que conhecia no Egito, Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, onde viveu em solidão pastoreando ovelhas. Esse tempo de separação foi crucial para moldar o caráter de Moisés, mas, além disso, foi o momento em que Deus se revelou a ele de uma maneira extraordinária. Em Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 4, lemos sobre o encontro de Moisés com a sarça ardente.
Foi nessa solidão, no deserto, que Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel. Essa revelação não teria acontecido no meio da correria do palácio egípcio. Deus usou a solitude de Moisés para revelar um plano que mudaria a história de uma nação. A solitude, portanto, não é apenas um tempo de espera, mas um estágio preparado por Deus para nos revelar seus planos. Quando estamos cercados de pessoas, ocupados com tarefas e responsabilidades, nossa mente e coração estão divididos. Mas, na solitude, nossas distrações são removidas e nossa atenção está totalmente focada em Deus. É nesse momento que Ele fala, mostrando-nos verdades que não conseguiríamos entender de outra forma. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, o profeta escreve: Sobre a minha torre de vigia me coloco, e sobre a fortaleza me ponho, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá. Assim como Abacuque, somos chamados a subir nossa torre de vigia, um lugar de solitude e espera, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Outro exemplo é o de João, o apóstolo amado. No final de sua vida, João foi exilado na ilha de Patmos, longe da comunidade cristã e isolado em uma pequena ilha. No entanto, foi nesse tempo de isolamento que Deus deu a ele uma das maiores revelações da história, o livro do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, João relata: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O exílio de João, que poderia ser visto como uma punição ou um fim, foi na verdade um estágio para que ele recebesse a maior revelação profética já registrada. A solitude de Patmos foi o terreno fértil para que Deus derramasse uma visão de proporções eternas. Da mesma forma, Deus usa nossos momentos de solitude para nos mostrar o que está por vir, para nos dar direções e revelar seus planos. Talvez no meio de nossas rotinas agitadas, não consigamos discernir o próximo passo que devemos dar. Mas quando Deus nos separa e nos chama à quietude, Ele prepara nosso coração e nossa mente para receber suas instruções. Muitas vezes, estamos pedindo a Deus por respostas, mas não estamos dispostos a parar e ouvir. É na solitude que essas respostas vêm, quando finalmente silenciamos as vozes ao nosso redor e deixamos Deus falar. É importante entender que as revelações divinas na solitude não são necessariamente grandiosas ou visões espetaculares. Elas podem ser simples, mas profundamente transformadoras. Deus pode usar esses momentos para falar ao nosso coração de maneira suave, nos dando clareza sobre decisões, nos confortando em tempos de dor ou nos mostrando direções que nunca havíamos considerado. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 ao 12, vemos como Deus falou a Elias. Ele não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Essa revelação veio na quietude, na solitude de Elias e mudou o curso de sua jornada. A solitude também nos prepara para a obediência às revelações que Deus nos dá. Quando estamos cercados de pessoas ou distrações, podemos hesitar em obedecer ao que Deus nos pede, por medo de críticas ou por falta de clareza. Mas na solitude, quando estamos sozinhos com Deus, nossa coragem é fortalecida. Ele nos equipa, nos dá discernimento e nos prepara para colocar em prática as revelações que recebemos. Assim como Moisés, que após seu encontro com Deus na sarça ardente, voltou ao Egito com coragem para confrontar Faraó, nós também saímos da solitude, preparados para agir com fé e determinação. A revelação divina na solitude é, portanto, uma preparação. Deus não nos separa apenas para nos mostrar algo, mas para nos capacitar a viver de acordo com essa revelação. Ele nos dá o entendimento e a força necessários para seguir adiante com o seu plano. Cada revelação que recebemos na solitude é uma peça do quebra-cabeça maior do propósito que Ele tem para nós. E à medida que respondemos a essas revelações com obediência, Deus nos leva a novos níveis de intimidade e compreensão de sua vontade. Portanto,
Se você está em um momento de solitude, veja isso como um tempo sagrado. Deus pode estar preparando o palco para revelar algo novo em sua vida, algo que você não conseguiria discernir de outra maneira. Esteja atento à sua voz. Permita que Ele fale e se prepare para as direções e visões que Ele deseja compartilhar com você. A solitude é o lugar onde os segredos do coração de Deus são revelados e onde somos preparados para viver conforme esses segredos. Número 13. A paciência e a espera no tempo de separação. Um dos maiores desafios que enfrentamos em tempos de separação é o aprendizado da paciência. Quando Deus nos separa para trabalhar em nosso coração ou para nos preparar para um propósito maior, muitas vezes Ele nos chama a esperar. E essa espera, quando vista com olhos naturais, pode parecer um tempo perdido, uma fase sem progresso. No entanto, para Deus, o tempo de espera é uma parte essencial do processo. É nesse intervalo que Ele trabalha em áreas de nossas vidas que precisam ser refinadas. E é também onde nossa confiança em Sua soberania é testada e fortalecida. A paciência na Bíblia não é apenas a habilidade de suportar o tempo que passa, mas uma postura ativa de fé e confiança em Deus. Quando Ele nos chama para esperar, Ele está nos dando a oportunidade de exercitar nossa confiança nele. Em Lamentações capítulo 3, versículos 25 ao 26, lemos: Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio e a espera são momentos em que, apesar de não vermos o movimento, podemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores de nossas vidas, organizando tudo para o nosso bem. O exemplo de José, filho de Jacó, é uma ilustração poderosa de como a paciência e a espera durante um tempo de separação podem levar à realização dos propósitos de Deus. Depois de ser vendido como escravo por seus irmãos e injustamente preso no Egito, José passou muitos anos esperando que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. Ele poderia ter se desesperado ou duvidado do plano de Deus, mas permaneceu fiel durante a espera. Em Gênesis capítulo 41, versículo 46, vemos que José tinha 30 anos quando foi finalmente elevado ao posto de governador do Egito. Foram mais de 10 anos de separação e espera, mas, ao final, Deus honrou sua paciência e o colocou em uma posição de autoridade e influência. A espera de José não foi em vão. Ela fez parte do plano maior que Deus estava desenhando. Na espera, Deus está construindo algo em nós. Ele está nos moldando e nos preparando para o que está por vir. Muitas vezes, queremos apressar o processo, desejamos ver resultados imediatos, mas Deus sabe que existem áreas em nossas vidas que precisam de amadurecimento antes que possamos assumir o propósito que Ele tem para nós. Assim como um agricultor espera pacientemente pela colheita, confiando que a semente plantada crescerá no tempo certo, também devemos confiar que Deus está cultivando algo em nós durante esse período de separação. Em Tiago capítulo 5, versículo 7, somos exortados a ter paciência. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. A paciência que Deus desenvolve em nós durante a espera não é apenas uma virtude passiva, mas uma ação de fé. Quando esperamos em Deus, estamos demonstrando que acreditamos em sua fidelidade e que, mesmo que não vejamos os resultados imediatos, confiamos que Ele está no controle. A espera nos ensina a depender de Deus de maneira mais profunda, a abandonar o controle que tanto desejamos ter sobre nossas vidas e a entregar completamente nossos planos a Ele. É nesse processo que aprendemos a dizer, como Davi disse no Salmo 40, versículo 1, Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A espera também é um tempo de preparação. Deus não nos chama para esperar sem propósito. Durante esse tempo, Ele está nos capacitando para o próximo passo. Pense em Davi, que foi ungido rei de Israel ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Durante esse período de espera,
Davi foi treinado, testado e moldado por Deus. Ele enfrentou desafios como a perseguição de Saul, mas foi nesses momentos que ele aprendeu a confiar totalmente em Deus. Davi sabia que a espera fazia parte do plano maior e que no tempo certo Deus o exaltaria. O que precisamos entender é que o tempo de espera é um presente, não um castigo. Muitas vezes, vemos a espera como um atraso em nossos planos, mas Deus a vê como uma oportunidade de nos preparar para algo maior do que podemos imaginar. A paciência que Ele nos ensina durante esses tempos é uma virtude que carregaremos para o restante de nossas vidas. Cada fase de espera é uma lição em fé, confiança e submissão à vontade de Deus. A Didi. É importante também perceber que, enquanto esperamos, Deus não está inativo. Mesmo quando não conseguimos ver ou entender o que está acontecendo, Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está organizando os eventos, preparando as circunstâncias e moldando os corações para que, no tempo certo, tudo se encaixe perfeitamente. O salmista declara em Salmos, capítulo 37, versículo 7: Descansa no Senhor e espera nele. Esse descanso é uma confiança tranquila de que Deus está em controle, mesmo quando não vemos os frutos imediatos. Se você está em um tempo de separação, onde parece que nada está se movendo ou acontecendo, lembre-se de que Deus está usando esse tempo para trabalhar em seu coração. A paciência e a espera não são sinais de inatividade, mas de preparação. O que Ele está construindo em você agora será a fundação para o propósito que Ele tem para o seu futuro. Portanto, enquanto espera, confie no processo de Deus. Saiba que Ele está trabalhando, moldando e preparando você para algo que está além da sua compreensão no momento. A paciência não é apenas suportar o tempo que passa, mas reconhecer que Deus está presente em cada segundo, guiando tudo para o bem daqueles que o amam. Número 14. A solidão como um caminho para a intimidade com Deus. A solidão, muitas vezes vista como algo indesejado, pode ser transformada por Deus em um caminho profundo de intimidade com Ele. Quando estamos sozinhos, sem as distrações da vida e das demandas externas, encontramos um espaço onde Deus se torna mais tangível e real. A solidão, que muitos evitam por medo de se confrontarem com seus próprios pensamentos e sentimentos, é na verdade uma porta aberta para um relacionamento mais íntimo com o Criador. Ao longo das Escrituras, vemos que alguns dos momentos mais profundos de encontro com Deus aconteceram quando suas pessoas estavam sozinhas, longe de tudo e todos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, experimentou essa intimidade na solidão. Enquanto fugia de Saul, ele se escondeu em cavernas longe do conforto do palácio e dos amigos que antes o cercavam. Mas foi nessas cavernas solitárias que Davi escreveu muitos dos salmos que conhecemos e amamos hoje. Ele expressava sua dor, medo e, ao mesmo tempo, sua confiança no Senhor. No Salmo 63, versículo 6, Davi declara: Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Esse versículo reflete o quanto ele aproveitava a solidão para estar com Deus, meditando em sua bondade e buscando sua presença. A solidão é o lugar onde aprendemos a conhecer a Deus de uma maneira que não conseguiríamos em meio à multidão. No meio da correria do cotidiano, nossos momentos com Deus podem se tornar apressados e superficiais. Mas quando estamos sozinhos, Deus tem nossa atenção total, e é ali que Ele pode revelar mais de si mesmo. No silêncio da solidão, ouvimos sua voz com mais clareza, sentimos sua presença mais profundamente e experimentamos suas verdades de forma mais real. Jesus sabia da importância desses momentos de solidão e frequentemente se retirava para lugares desérticos para orar e se conectar com o Pai. Lucas capítulo 5, versículo 16. Na solidão, Deus não apenas se revela, mas também nos transforma. A intimidade que desenvolvemos com Ele nesses momentos molda o nosso caráter, nos ajuda a crescer em fé e nos prepara para os desafios que virão. Pense em Moisés, que passou 40 dias no topo do Monte Sinai, sozinho com Deus, enquanto recebia as tábuas da lei. Êxodo capítulo 34, versículos 1 ao 2.
Quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava, refletindo a glória de Deus. Esse brilho não era apenas um sinal exterior, mas uma representação de como a presença de Deus havia transformado Moisés de dentro para fora. Da mesma forma, quando passamos tempo a sós com Deus, saímos transformados, prontos para enfrentar o que vier. A solidão também nos ensina a depender inteiramente de Deus. Quando estamos sozinhos, sem o apoio de amigos, familiares ou líderes espirituais, somos forçados a confiar apenas no Senhor. É nesse lugar de completa dependência que nossa fé é fortalecida. É na solidão que aprendemos que Deus é suficiente, que sua graça é realmente tudo de que precisamos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo fala sobre isso quando diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Nos momentos de solidão, descobrimos que por mais fracos que sejamos, Deus é forte e sua presença é suficiente para nos sustentar. Outro exemplo bíblico de como a solidão leva à intimidade com Deus é o profeta Elias. Depois de ter um momento de grande vitória sobre os profetas de Baal, Elias se sentiu ameaçado e fugiu para o deserto, desejando morrer. Ele estava emocionalmente esgotado, sentindo-se completamente sozinho. No entanto, foi nesse deserto, em sua solidão, que Deus encontrou Elias, não em um grande vento ou em um terremoto, mas em uma voz mansa e suave. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 ao 12. Na solidão, Deus falou com Elias de uma maneira íntima e restauradora, dando-lhe forças para continuar sua missão. Quando estamos sozinhos com Deus, experimentamos um tipo de intimidade que ultrapassa o entendimento. Esses momentos de comunhão profunda não são apenas encontros passageiros, mas fundações sólidas para a nossa vida espiritual. A solidão nos proporciona o tempo e o espaço necessários para refletir sobre nossa jornada, ouvir a voz de Deus sem distrações e renovar nossas forças. Muitas vezes, buscamos respostas ou direção em lugares e pessoas, mas é na solitude que Deus nos dá a clareza que tanto precisamos. Em Isaías capítulo 30, versículo 15, lemos: "Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, estaria a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força." Além de ser um lugar de encontro com Deus, a solidão também nos ensina a valorizar a comunhão. Quando saímos de um tempo a sós com o Senhor, voltamos aos nossos relacionamentos com uma perspectiva renovada, mais gratos pela companhia dos outros e com um coração mais cheio de amor e compaixão. A intimidade que cultivamos com Deus na solidão se reflete em como tratamos os que estão ao nosso redor, pois quanto mais nos aproximamos de Deus, mais aprendemos a amar como Ele ama. Portanto, se você está passando por um momento de solidão, não o veja como uma punição ou um fardo. Veja-o como uma oportunidade dada por Deus para se aproximar dele de maneira mais profunda e íntima. Use esse tempo para buscar sua presença, para ouvir sua voz e para ser transformado por seu amor. A solidão, quando vivida com Deus, não é um lugar de tristeza, mas de renovação e intimidade. É um caminho que nos leva mais perto do coração de Deus, onde descobrimos que Ele sempre esteve conosco, mesmo nos momentos mais silenciosos e solitários de nossa vida. Número 15. A vitória após o tempo de separação. Depois de um longo período de separação e solidão, pode ser difícil ver como esse tempo nos levará à vitória. Contudo, a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que, após momentos de isolamento, introspecção e preparação, emergiram mais fortes, prontos para cumprir o propósito de Deus e viver as promessas que lhes foram feitas. A separação que Deus permite em nossas vidas não é o fim. É um processo necessário para que possamos experimentar a plenitude da vitória que Ele tem reservado para nós. O isolamento não é um ponto final, mas o prelúdio de algo muito maior que Deus está preparando. Um dos maiores exemplos dessa vitória após o tempo de separação é a história de Jó. Jó foi um homem justo, mas sofreu perdas devastadoras. Sua saúde,
sua família, suas posses, e foi deixado completamente sozinho, sem o apoio até mesmo de seus amigos, que questionavam sua integridade. Em sua solidão, Jó enfrentou uma batalha espiritual intensa, questionando por que Deus havia permitido tamanha calamidade em sua vida. No entanto, foi nesse tempo de separação que Jó conheceu Deus de uma forma mais profunda e pessoal. Em Jó capítulo 42, versículo 5, ele diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Após esse tempo de provação e solidão, Deus restaurou a vida de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que ele havia perdido. Jó capítulo 42, versículo 10. A vitória que Jó experimentou não foi apenas a restauração de suas posses, mas uma renovação espiritual que o levou a um relacionamento mais íntimo com Deus. Outro exemplo poderoso é o de José. Vendido por seus próprios irmãos, separado de sua família e lançado em uma terra estrangeira, José passou anos em isolamento, primeiro como escravo e depois como prisioneiro. Durante esse tempo, ele poderia ter se entregado ao desespero, mas, ao invés disso, ele continuou confiando no propósito de Deus. O tempo de separação foi necessário para que José fosse moldado e preparado para o papel de governar o Egito. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José reflete sobre sua jornada ao dizer: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que hoje se vê, que é conservar muita gente com vida. A vitória de José não foi apenas a sua elevação a uma posição de poder, mas o cumprimento de um propósito divino que abençoou toda a sua família e uma nação inteira. Essa é uma verdade profunda que podemos aplicar às nossas próprias vidas. O tempo de separação que Deus permite é, muitas vezes, uma preparação para uma vitória maior. Durante esse tempo, Ele está nos moldando, nos fortalecendo e nos alinhando com sua vontade. Quando saímos desse período de isolamento, estamos mais preparados para assumir a vitória que Ele já planejou para nós. Deus não nos separa para nos enfraquecer, mas para nos fortalecer, e quando o tempo certo chega, Ele nos eleva a novos patamares de propósito e realização. A história de Davi é outro exemplo significativo. Ungido como rei ainda jovem, Davi passou anos fugindo de Saul, muitas vezes sozinho, escondido em cavernas, sem saber quando ou como suas promessas seriam cumpridas. Esse tempo de separação foi necessário para que Davi desenvolvesse um coração de pastor e um caráter forte o suficiente para liderar a nação de Israel. Durante seus anos de fuga, Davi escreveu muitos dos salmos que hoje inspiram milhões de pessoas. Quando finalmente chegou o tempo de sua vitória, Davi não apenas assumiu o trono, mas governou com sabedoria e justiça, tendo aprendido lições valiosas durante seu período de separação. Em 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, lemos que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Sua vitória não foi apenas o cumprimento de uma promessa, mas o início de um reinado abençoado por Deus. O que podemos aprender com essas histórias é que a vitória que Deus planeja para nós após o tempo de separação é sempre maior do que podemos imaginar. Ela não está limitada a uma recompensa material ou circunstancial, mas inclui um crescimento espiritual profundo, uma renovação de nossa fé e uma capacidade de servir aos outros de uma maneira mais eficaz. O tempo de separação é doloroso, mas necessário, pois é nele que Deus forja em nós a força e o caráter que nos permitirão viver a vitória de acordo com sua vontade. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos o exemplo definitivo de vitória após a separação. Jesus passou 40 dias no deserto, em completa solidão, enfrentando tentações e sendo testado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Foi um tempo de preparação para o seu ministério público. Mais tarde, na cruz, ele experimentou a separação final, uma separação de Deus Pai, ao carregar o peso dos pecados da humanidade. No entanto, essa separação culminou na maior vitória de todas, a ressurreição e a salvação de todos os que creem. Jesus venceu a morte e o pecado, e sua vitória foi o cumprimento do plano redentor de Deus.
Assim, o tempo de separação que Deus permite em nossas vidas não é o fim da história. Ele é uma parte vital do processo que nos conduz à vitória. Cada batalha que enfrentamos, cada momento de solidão, cada fase de incerteza está nos levando para mais perto da vitória que Deus já preparou. A vitória não é apenas a superação de um obstáculo, mas o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas, algo que impacta não apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. Se você está em um tempo de separação agora, saiba que a vitória está a caminho. Deus não está te separando para te abandonar. Ele está te preparando para algo maior. Confie no processo, mantenha a fé e lembre-se de que Deus nunca falha em cumprir suas promessas. A vitória virá, e quando ela chegar será muito mais do que você esperava, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender como Deus trabalha em nossas vidas, mesmo nos momentos de solidão. Lembre-se de que cada fase difícil pode ser uma preparação para algo muito maior, e que Deus está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e guiando. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo e crescendo na sua fé, dê uma olhada no meu canal. Lá, você vai encontrar muitos outros vídeos com temas valiosos que podem te ajudar na sua caminhada com Deus. Não deixe de conferir e se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.